Nossa escola foi em viagem missionária para o sul da Nigéria e foi difícil, foi uma viagem muito difícil. Eu estava no hospital e foi a primeira vez que eu senti a morte e vi bebês morrendo, mães morrendo e as dores do parto em geral. Também a dor da pobreza, da injustiça e da corrupção. E eu senti que era o momento que Deus estava falando comigo, acho, sobre estar com as pessoas durante sua dor. Ah, e então, no dia 11 de dezembro, nós estávamos indo para a casa de um amigo que iria ser ordenado como pastor e a gente estava dirigindo, contando histórias e, de repente, eu acordei numa clínica, no meio do mato, recebendo pontos no meu nariz. E a Holly falou que sofremos um acidente, o que não me surpreendeu porque estava doendo. E foi o fim, aquilo fez a nossa viagem acabar logo. 8 pessoas morreram, eu acho. 2 delas eram Brie, Delphine. Brie era aluna, ela era minha melhor amiga na escola. E Delphine era a obreira. Foi um privilégio ter conhecido a Brie e Delphine. Eu sempre penso nelas, sobre a sua paixão pela causa das mulheres e como elas amavam extravagantemente as mulheres diante delas. Pensavam, não é só mais uma mulher, mas cuidavam delas na Nigéria. Elas levavam as dores daquelas mulheres para casa toda noite. Eu via Bri escrevendo tudo em seu diário e ela orava por essas mulheres e me contava histórias, como a de uma que ela acompanhou no parto. Elas realmente me impactaram, eu acho. Acho que só de pensar no meu chamado, uma coisa é certa, eu não tenho medo, sabe? Eu já passei por isso, a pior coisa que poderia acontecer com a gente aconteceu. E Deus estava tão presente, tão fiel, nos curando. Eu sei que Deus vai estar comigo por onde eu for. E por qualquer situação que eu passar, por mais duro que possa ser, eu sei que Ele vai estar presente. Hoje eu tenho uma nova imagem de Deus como aquele que é sensível e sofre com a gente. E canta canções de esperança sobre nós e nos cura e beija as nossas feridas, sabe? E é onde Deus está me chamando, sabe? Então, como resistir? Deus veio em forma de pessoa, Ele se fez humano. E eu posso servir esta mulher e este bebê como se fosse Jesus. E isso é um grande privilégio. E poder dizer a uma mulher, talvez da casta mais baixa, que ouviu a vida inteira, você tem pouco valor. Ou talvez uma mulher que tem irmãs mais velhas e seus pais se chatearam por ela também ter nascido menina. Você poder dizer para elas, você tem valor e Deus ama você. E assim vimos pessoas conhecerem a Jesus. E elas disseram, mas nós somos da casta baixa, nós não podemos nos relacionar com Jesus. E as outras meninas puderam dizer a elas, de jeito nenhum, Jesus veio da casta mais baixa. Ele santifica a nossa humanidade. Paulo disse em Romanos 8 que toda a criação geme com dores de parto, para que sejamos revelados como filhos de Deus revelados, para que eu me torne como Jesus. Podemos pensar em Deus como um parteiro, traz vida nova a partir da dor do mundo. E no dia de ir para casa, eu estava muito cansada e então eu ouvi uma mulher a 2 camas de distância gritar, Senhora! Então eu corri até ela para ver e a cabeça do bebê estava saindo. E eu fiquei, e por um momento eu me senti meio, outro parto? Então respirei fundo, fui, chequei o cordão umbilical em volta do pescoço do bebê, guiei o bebê para fora do ventre da mãe e ela agarrou meu braço e sorriu para mim como se estivesse muito aliviada. E eu senti Deus falando comigo. Em Mateus, Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força e quem faz isso se apodera dele. E eu adiciono a palavra apaixonado, então o reino dos céus avança e os apaixonados se apoderam dele. E eu não pude entender essa passagem até aquele momento quando o bebê nasceu. Estando eu lá ou não, ele veio. E eu tive a oportunidade de segurar aquele bebê e eu tive uma ideia clara do que acontece quando o reino chega. Somos bem-vindos para fazer parte dele, somos convidados a nos apoderar dele e o reino virá. A gente estando lá ou não, assim como aquele bebê, poderia ter ficado
ajoelhado, tremendo naquela mesa fria, eu senti Deus me dizendo: Beca, você vai ser apaixonada, tomando posse e acolhendo o reino quando ele chegar. Centenas de milhares de mulheres morrem por motivos totalmente evitáveis. Porque mulheres são vulneráveis na gravidez, independente de quem sejam. E em alguns países em desenvolvimento, onde algumas são anêmicas, talvez elas sejam pobres, talvez já tenham 5 crianças, talvez elas tenham que andar 5 quilômetros para buscar água todo dia. Então, são vulneráveis. Quem é mais importante no reino dos perdidos, maltratados, esquecidos e pobres, cujo rei foi pregado na cruz? Um rei que rejeita o poder do mundo e que ensina, que sofre, que desiste de sua vida por amor às nações. Iraque, Sudão, Brasil. A minha parte favorita é que os portões do reino estão escancarados de dia e não existe noite. E não imagino nada melhor, de verdade. Sempre abertas e nele não há escuridão. O Cordeiro chegou. Porque para muitas mulheres os portões se fecharam, seja por causa de pobreza, religião ou raça, mas ao recebermos o reino, anunciamos para todos: os portões estão abertos para vocês. Estão com justiça e paz, violência jamais. Aleluia, o Cordeiro e o Leão. Novo tempo se faz. Celebrem no Líbano e no Afeganistão ao seu rei que está vindo curar a nação. Cante, América amada, sua arma é amor e adoração. Mulheres da Índia, vem cantar, celebrem ao rei que não tardará, e todos verão pelas ruas tua alegria. Crianças da Índia, vem cantar, celebrem ao rei que não tardará, e todos verão pelas ruas grande alegria. Pois tudo é teu, tudo é teu. Todos cantarão e declararão: tu és Deus. Crianças da Índia, vem cantar, celebrem ao rei que não tardará, e todos verão pelas ruas tua alegria. Eu só lembro de estar sentada no sofá lá no Cairo, pensando nas mulheres que estavam nos ajudando, pensando nas mulheres do Iraque e do Sudão, pensando nas crianças nos orfanatos, pensando nas mulheres na casa dos velhinhos. E o que Jesus disse: benditos são os pobres, benditos os que choram, benditos são os mansos. E eu pensei, isso também é reino de Deus. Cuidados básicos de saúde podem salvar vidas.